Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a resolução dessa primeira lista de exercícios nossa. Então, a gente vai resolver alguns, vou resolver com vocês alguns e depois vocês tentam resolver os outros, tá bom? Eu vou começar fazendo uma revisão do que a gente viu sobre agregados. Então, essa primeira lista de exercícios, ela é basicamente sobre agregados. O que a gente viu lá quando a gente estudou agregado? Que existem várias propriedades importantes que a gente para caracterizar um agregado. Dentre essas propriedades importantes na caracterização do agregado, as principais que a gente vai usar são a massa unitária. Nós temos também a massa específica, o teor de umidade e a granulometria. São as principais propriedades que a gente analisa por um agregado, são as que mais vão influenciar durante a produção do concreto. Então, teor de umidade vem da quantidade de água presente no nosso agregado. A granulometria vem do tamanho de grão que cada agregado vai possuir. Então, a partir daqui a gente faz a classificação dos agregados para que eles possam ser utilizados a partir da granulometria. A massa unitária e a massa específica, elas vão servir para fazer transformações de massa e volume. Sendo mais específico ainda, quando a gente quer transformação de massa e volume, nós vamos usar a massa unitária. Por que a massa unitária? Então, o que é a massa unitária? Vocês já viram que massa unitária a gente vai representar pelo símbolo gama, que vai ser igual a massa sobre o volume de agregado. Então, é a massa de uma unidade de volume de agregado, sendo que essa unidade de volume vai levar em conta os vazios do material. Como ela leva em conta os vazios, sempre que a gente vai transformar de quantidade de massa para quantidade de volume, a gente vai considerar essa massa unitária. E a massa específica? A massa específica não leva em conta o número de vazios. Então, se a gente transformar a massa de um agregado em volume a partir da massa específica, a gente vai ter um volume menor do que o volume esperado, tá bom? Então, sempre que a gente quer fazer transformação de massa em volume, a gente utiliza esse valor de massa unitária. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar com o exemplo 1, com aquele exercício 1. Número 1. Qual a massa unitária usada no ensaio em que o volume dos grãos contido em um recipiente de 15 decímetros cúbicos é de 8,25 decímetros cúbicos e sua massa específica é de 2,62 kg por decímetros cúbicos? Primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar o que eu preciso determinar aqui, qual que é a massa unitária da areia. Então, minha pergunta é determinar essa massa unitária. O que é a massa unitária? Massa sobre volume. Então, eu tenho que saber qual que é a massa de areia que está sendo ensaiada e qual que é o volume de areia que está sendo ensaiado. Então, qual que é a massa unitária de areia usada no ensaio dos volumes contida em um recipiente de 15 decímetros cúbicos? Se o recipiente que eu vou utilizar para o ensaio é de 15 decímetros cúbicos, o volume da massa unitária, ele vai ser de 15 decímetros cúbicos. E a massa dos grãos? Porque eu tenho que saber qual que é essa massa. De onde eu vou tirar essa informação? Eu sei que 8,25 decímetros cúbicos dessa areia tem uma massa específica de 2,62 kg por decímetro cúbico. Esse volume aqui, ele não tem os vazios, então é o volume utilizado na massa específica. Como que eu faço então?
Se eu tenho massa específica, volume sem os vazios, eu consigo determinar a massa. E é isso que a gente tem que fazer. A massa específica é igual a 2,62 quilogramas por decímetro cúbico. Para a massa específica aqui de 2,62, eu sei que o meu volume vai ser de 8,25 decímetros cúbicos. Então, qual que é a massa que foi utilizada aqui para o ensaio? Se massa específica vai ser massa sobre volume, eu sei que a minha massa vai ser igual a essa massa unitária vezes o volume. Qual o volume? O volume sem os grãos, sem os vazios, desculpa. Massa, então, vai ser 2,62 quilogramas por decímetro cúbico vezes 8,25 decímetros cúbicos. Isso aqui vai me dar uma massa de quanto? Se alguém tiver uma calculadora. 21,615. 21,615 quilogramas. Essa foi a massa utilizada no ensaio para determinação da massa unitária. Então, como que a gente vai fazer essa determinação da massa unitária? A massa unitária vai ser essa massa que eu descobri, dividido pelo volume do recipiente. 15 decímetros. Então, a massa unitária vai ser de 1,441. 441 Decímetros por metro cúbico. Simplesinha. O que vocês têm que sempre pensar quando a gente for trabalhar com massa específica e massa unitária? A massa unitária, para a gente fazer a determinação, a gente vai saber qual a massa em um volume definido. Normalmente eu uso isso aqui. E a massa específica? A massa específica, eu vou saber qual o volume da massa. Então, eu pego uma massa de material e vou determinar qual volume ela ocupa a partir da massa unitária. A massa específica. A massa unitária, eu tenho que determinar qual que é a massa que aquele volume definido vai possuir. Então, essa é um macetezinho para vocês lembrarem. Sempre para a massa unitária, a gente vai ter um volume definido para poder determinar qual que é a massa. Isso em laboratório, tá bom? Quando a gente quer fazer transformações de massa e volume, então vou anotar isso aqui também para vocês. Transformações de massa para volume. No canteiro, então se a gente quer fazer isso lá no canteiro de obras, a gente usa a massa unitária. Por quê? Porque quando eu estou no canteiro de obras, eu tenho que levar em consideração os vazios que o grão está ocupando. Porque quando eu vou pesar lá na obra, eu não vou pesar 2 quilos de areia, eu vou pesar um balde, uma pá de areia. E essa pá de areia, ela tem tanto espaço vazio, quanto ela vai ter grão. Então, eu tenho que usar para isso a massa unitária, tá bom? Até aí, tudo bem? Só um instantinho que tem um colega de vocês com problema. Deixa eu só ver qual que é o problema que ele tem. Ele é Edson Janaíne, o meu não quer aceitar. Deixa eu ver por que o seu não quer aceitar. Pessoal, vou parar de compartilhar só um segundo para ver se tem sala de espera ativada. Não, não tem. Ele Edson, você já tá aí, Ele Edson. Então, vamos continuar. Questão número 2. Opa. Questão número 2. Qual o volume de água existe em 90 quilos
de areia com umidade 3,2%. Então, a gente quer saber qual volume de água existe em 90 kg de areia com umidade 3,2%. Questão número 2. Essa areia, se ela tem umidade 3,2%, ela vai ser o quê? Nossa areia úmida. A massa úmida de areia é 90 kg. O teor de umidade, que eu vou chamar de H, ele é igual a 3,2%. O que eu quero saber? Qual que vai ser a quantidade de água que existe aqui. Para eu determinar a quantidade de água, eu vou ter que fazer a massa úmida menos a massa seca. Se eu faço massa úmida menos massa seca, eu sei quanto de água existe na areia. A partir de onde que eu vou achar a massa seca da minha areia? Eu sei que o teor de umidade vai ser igual a massa úmida menos massa seca sobre a massa seca. Então, essa aqui é a nossa equação. Se eu sei isso aqui, eu consigo determinar qual vai ser a minha massa úmida. Como? Vamos mexer um pouquinho nessa equação aqui. Então, aqui eu tenho que H, só para ficar mais fácil, porque como a massa seca vai ser nossa incógnita, fica mais fácil se a gente trabalhar deixando ela somente de um lado. Então, vou só mexer na equação. Meu teor de umidade vai ser massa úmida sobre massa seca, menos massa seca sobre massa seca. O que eu fiz? Só desmembrei, porque isso aqui é uma subtração de fração. Se eu for fazer isso aqui, eu vou ficar com o quê? Massa úmida sobre massa seca, menos quanto que é massa seca sobre massa seca? Isso aqui não é igual a 1? Uhum. Isso é igual a 1. Então, eu sei o quê? Que o teor de umidade mais 1 vai ser igual a massa úmida sobre... Massa úmida não, sobre a massa seca. Então, o que vai ser a minha massa seca? Vai ser a massa úmida dividido por H mais 1. Se eu faço isso aqui, eu determino minha massa seca. Quanto que ela vai valer? Massa úmida eu sei que é 90 quilogramas. Teor de umidade 3,2%. Se é 3,2%, eu vou dividir isso aqui por 100, né? Vai ser 0,032 mais 1. Quanto que vai dar minha massa seca? 87,21. Então, vou subir aqui mais um pouquinho. Isso aqui vai ser igual a 87,21? É, porque deu 209, aí arredondou para 21. Isso. Então, 87,21. Qual vai ser a massa de água? A quantidade de água, vou colocar aqui quantidade de água, vai ser igual a massa úmida, 90, menos a massa seca de areia, 87,21. Que vai dar quanto de água? Noventa menos 87,21. 2,8 quilogramas de água. Professora, Oi. a senhora pode repetir o que a senhora fez lá em cima de novo nas equações que eu tô... Posso sim, olha só. Eu sei, essa aqui é minha equação do teor de umidade. Então, o teor de umidade vai ser igual a massa úmida de areia menos a massa seca dividido pela massa seca. Isso aqui é a minha equação para determinar esse teor de umidade. O que eu quero determinar? Eu sei a massa úmida de areia e eu sei qual que é o teor de umidade. O que eu tenho que determinar é a massa seca. Se eu for jogar isso aqui como incógnita, o que vai acontecer? Eu vou ter incógnita de um lado e incógnita de outro. Vai ser mais difícil para eu trabalhar. Então, eu vou fazer o quê? Eu desmembrei. Subtração de fração, eu faço o quê? Eu posso repetir como se fosse separado. Então, vai ser massa úmida sobre massa seca, menos massa seca sobre massa seca. Só separei as duas frações. Separei essas frações, eu vou fazer o quê? Repetir. Então, o teor de umidade vai ser igual a massa úmida sobre massa seca, menos
Massa seca sobre massa seca não é igual a 1? Sim. Se eu pego 2 sobre 2, vai ser igual a 1. Então, massa seca sobre massa seca é igual a 1. Aí eu fiz o quê? A minha incógnita é a massa seca que eu tenho que determinar. Então, eu fiz o quê? Vou passar esse menos 1 para o outro lado da igualdade somando. Então, o teor de umidade mais 1 vai ser igual a massa úmida sobre massa seca. Mas como a minha incógnita é a massa seca, vou passar a massa seca multiplicando e passo H mais 1 dividindo. Fiz isso aqui, substituo os valores que eu tenho. Então, massa úmida 90 quilos. O que é meu teor de umidade? Teor de umidade é 3,2%. Isso aqui não é a mesma coisa que a gente dividir por 100? 3,2% é 3,2 dividido por 100. Mais 1 da equação. Então, quando eu faço isso, eu acho o valor da minha massa seca, que é 87,21 quilogramas. Isso significa o quê? Que em 90 quilos de areia úmida, eu tenho 87,21 quilos de areia seca e 2,8 quilos de água. Esses 2,8 quilos de água são quantos litros de água? Porque eu quero saber qual o volume de água. Volume. Eu quero saber qual que é meu volume de água. Se 2,8 quilos de água vai ter quanto de volume de água, gente? Quantos que é? Passa. É vezes 1000? Ó, não divide. Então, vamos fazer pela equação. Ó. Eu sei o quê? Que a massa unitária é igual a massa sobre volume. Quanto que é a massa unitária, a massa específica da água, que é o mesmo? Vai ser igual... Da água, a gente sabe que é 1000 quilogramas por metro cúbico. Se eu quero achar o volume, ele vai ser igual ao quê? Massa específica vezes... Opa, massa específica vezes não, desculpa. Volume vai ser igual a massa dividido pela massa unitária. Para a gente encontrar qual que é o volume de água. Então, o volume de água vai ser 2,8 quilogramas dividido por 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é igual a quanto? Não se esqueçam das unidades, tá? O volume de água vai ser igual a 2,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Quando eu tenho 10 a menos 3 metros cúbicos, eu tenho o quê? Litros. Então, vai ser 2,8 litros. A gente não conhece que 1 litro de água tem 1 quilo? Essa não é a nossa medida? Então, sim, a massa específica da água é 1 quilograma por decímetro cúbico, que é 1 quilograma por litro. Tudo bem? Professora, se a gente quisesse fazer de outro jeito, tipo assim, só substituindo os valores que a gente tem na fórmula, dá para achar também, né? Dá para achar também. Uhum. Tá bom? Então, só substituindo, dá para achar também. Então, vamos fazer a nossa questão número 3. Opa! Número 3. Você é o responsável pelo controle de qualidade da produção de concreto em uma empresa que produz concreto no canteiro de obras. Para produzir o concreto, você precisa indicar ao betoneiro a quantidade de materiais a ser colocada na betoneira. Sabendo que você tem que utilizar as quantidades abaixo para cada material e você não dispõe de balança no canteiro de obras, determine o volume de brita a ser medido. Então, a gente tem que saber qual que é o volume de brita que tem que ser colocado lá na betoneira. Se eu preciso dessas quantidades. Não tem quanto de brita que vai precisar. Determine o volume de brita a ser medido. Essa questão está faltando informação, gente. Então, vamos dizer aqui, que a gente precisa usar
Para eu colocar na betoneira, eu vou precisar de uma massa de brita de 100 kg. 100 kg de brita vai me dar quanto de volume? Determine o volume de brita a ser medido. Quanto de volume de brita eu preciso para ter uma massa de 100 kg de brita? É 100 litros? Não é, né? Porque a brita, ela não é a relação de 1 kg por decímetro cúbico. Qual que é a relação que a gente tem para a brita? Eu tenho aqui os meus valores de massa específica e aqui os meus valores de massa unitária. Então, massa unitária MC do cimento, massa específica do cimento, massa específica da areia, massa específica da brita. E aqui eu tenho massa unitária da brita, massa unitária do cimento e massa unitária da areia. Então, como que eu faço para determinar qual que vai ser o volume de brita? O volume de brita vai ser a minha incógnita. Eu sei o que a massa unitária da brita é igual a massa sobre volume. Então, para eu saber qual que é o volume de brita que eu vou precisar, eu vou fazer o quê? Então, vai ser a minha massa de brita dividido pela massa unitária dessa brita. O volume de britas, então, vai ser a massa de brita, que eu dei aqui nessa questão, que é de 100 kg, dividido pela massa unitária. Qual que é a massa unitária da minha brita? 1,62 kg por decímetro cúbico. Se eu fizer essa conta, quanto que vai dar de volume? Sessenta e 61,79. 61? Aliás, 61,73. 73? Porque dá 61,728. Ótimo. Então, olha só, se eu preciso de uma massa de 100 kg de brita, eu vou utilizar um volume de brita de 61,73 kg. Essa questão tá faltando informação, eu não sei, acho que estava aqui na tabela que eu não mandei junto, tá? Então, considerem que a massa que vocês vão precisar de brita é de 100 kg, tá bom? Depois, vamos fazer mais. 4. Qual o volume de brita que deve ser pedido no depósito, sabendo que serão necessárias 8 toneladas dessa brita na obra? O ensaio para a determinação da massa unitária em estado solto apresentou os seguintes valores: massa do recipiente mais a amostra, volume do recipiente. Então, a gente quer saber o quê? Primeiro, eu quero saber qual que é o volume de brita que eu vou precisar se eu utilizar uma massa de 8 toneladas de brita. Então, a minha massa que eu tenho que utilizar são 8 toneladas. 8 toneladas são quantos quilos? 8.000. 8.000 quilos. Então, essa é a minha massa. O que eu preciso para relacionar essa massa de brita com o volume de brita? Eu preciso da massa unitária, não é? Porque eu sei que o volume de brita vai ser igual à massa de brita pela massa unitária dessa brita. Como que eu faço para achar a massa unitária? Então, aqui eu sei que o ensaio de determinação da massa unitária apresentou os seguintes resultados. Aqui a gente tem o resultado do ensaio. Massa do recipiente, vou chamar de MR, é igual a 9,7 kg. Massa do recipiente mais a amostra, 38,2 kg. Só pode repetir que minha internet trava. Posso sim. Qual parte? Essa parte do MR aí. Então tá. A gente encontrou, a gente sabe... Recipiente tem enunciado, né? A gente sabe que a gente precisa da massa unitária para poder determinar o volume de brita. Como que a gente vai encontrar? No enunciado fala o seguinte, que o ensaio para determinação da massa unitária apresentou esses valores. Então, esses valores aqui são do ensaio. A massa do recipiente que foi feito o ensaio é de 9,7 kg. A massa do recipiente mais a amostra foi de 38,2 gramas.
E o volume do recipiente foi de 20 decímetros cúbicos. Como que eu acho a massa unitária a partir desses dados? Então, massa unitária vai ser massa sobre volume. A massa unitária, então, vai ser o quê? Qual que é a massa que eu tenho de amostra? A massa do recipiente mais a amostra menos a massa do recipiente. Então, isso aqui é a massa de amostra que foi ensaiada, dividido pelo volume do recipiente. Então, aqui em quilogramas, aqui em decímetros cúbicos. Isso aqui vai me dar um peso específico de quanto? Um peso específico? Não, desculpa, uma massa unitária. Oi? 37.715. 37.715 está muito alto. Peraí. É isso que tá dando? Deixa eu conferir só um instantinho. 38,2 menos 9,7 dividido por 20. Aliás, não, tá errado mesmo. É A massa unitária deu 1,425 quilogramas por decímetro cúbico. Achei essa massa unitária, o que eu faço com ela? Jogo aqui na equação para determinar o meu volume. O volume de brita a ser utilizado, então, vai ser essa massa de 8.000 quilos dividido pela massa unitária que a gente encontrou, que é 1,425. Com isso, o volume de britas vai ser 614,03. Então, volume de britas, 5.614 decímetros cúbicos. 5.614 decímetros cúbicos, para eu passar para metro cúbico, eu faço o quê? Divido por 1.000, vai ficar 5,6 metros cúbicos de brita, que a gente precisa utilizar se eu precisar de 8 toneladas dessa brita. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, eu vou pular umas aqui e eu vou fazer essa número 8. Porque essas outras é só vocês aplicarem a equação da mesma forma que a gente já fez. Então, agora eu vou fazer com vocês a número 8. Opa! Número 8. Quantas toneladas de brita cabem num silo com as seguintes dimensões? Quantas toneladas é qual vai ser a massa, né? Qual é a massa de brita que cabe num silo com as seguintes dimensões? Base vai ser 2,5 vezes 1,4 metros. 2,5 por 1,4 e a altura igual a 1,5 metros. Sabe-se que a massa unitária dessa brita é de 1,42 quilogramas por decímetro cúbico. O que é um silo? Um silo é como se fosse um local de armazenamento. Esse silo, como eu tenho essa medida aqui para sua base, ele vai ser um silo que ele vai ser retangular. Então, é um silo retangular, que ele tem essa área da base e uma certa altura. Como que a gente faz, então, para determinar qual que é o volume de britas que cabe nesse silo? Porque se a gente vai ter... Só um instantinho. Se a gente vai ter esse silo todo ocupado, a gente tem que achar qual que é o volume de britas que vai caber nesse silo, tá bom? Vamos fazer isso. Primeira coisa, determinar o volume. O volume de brita vai ser igual ao volume do silo. Qual que é esse volume do silo? O volume de brita, então, vai ser a área da base, 2,5 vezes 1,4, porque se for retangular é só eu fazer um lado vezes o outro, vezes a altura do silo, que é 1,5 metros. Então, o volume de brita vai ser de quanto? 5,25. Isso, 5,25. Qual que é a unidade?
metros cúbicos, porque está tudo em metro. Então, 5,25 metros cúbicos. Como que eu faço para determinar a massa, então? Massa unitária, massa sobre volume. Então, para eu saber qual que é a massa, eu multiplico a massa unitária pelo volume de brita. Então, a minha massa de brita vai ser igual a essa massa unitária, 1,42 quilogramas por decímetro cúbico. O que eu faço para passar de quilograma por decímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Eu multiplico por 1000. Ou então, eu posso passar de metro cúbico aqui para decímetro cúbico. Vamos passar para decímetro, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, 1,42 quilogramas por decímetro cúbico vezes o volume de brita. O que eu faço para passar de metro cúbico para decímetro cúbico? Só multiplicar por 10 a menos 3, né? Dividir por 1000. Então, é só dividir por 1000. Pego esse valor, divido por 1000. Vai ser 5,25 vezes 10 a menos 3 decímetros cúbicos. Então, quanto que vai ser a minha massa de brita? 7,455 vezes 10 a menos 3. 7,455 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Mas é 7, professor, tá parecendo que é 7.000? Deu muito pouco. Peraí que eu vou ver o que tá errado. Quilogramas por decímetro cúbico. Eu vou multiplicar um pelo outro. O volume aqui deu 5,25. Ah, tá. Eu não vou multiplicar aqui por 10 a menos 3, vai ser por 10 a terceira. Eu vou multiplicar por 1000 para passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Eu vou dividir por 1000 quando eu quero passar de decímetro cúbico para metro cúbico. Aí aqui vai ser 5,25 vezes 10 a terceira. Que aqui vai ficar 10a mais 3. Então, isso aqui vai dar pra gente uma massa de brita de 7,45 vezes 10 a terceira quilogramas. 7.455. Isso, que dá 7.455 quilogramas. Mas olha só, se a gente for olhar, a gente quer saber quantas toneladas de